Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, nós estamos aqui para abençoar você com essas informações das Escrituras, fazendo com que, assim, nos traga bastante alegria, porque a gente realmente fica muito feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de participar do seu crescimento espiritual e, sobretudo, do seu crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. O Seminário Teológico Ebenezer tem esse propósito, tem o propósito de capacitar tanto homens como mulheres que querem desenvolver o seu ministério para louvar e glorificar o Senhor e para contribuir com o desenvolvimento da sua igreja, que ele, assim, fundou e estabeleceu com seu próprio sangue. Então, nós ficamos muito felizes de poder estar aqui com você, trabalhando essas informações importantes na sua vida. Então, nós estamos dando continuidade aos estudos e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, ok? Marcos era mais conhecido como João Marcos. A gente encontra essa informação lá em capítulo 13 de Atos, versículo 13. Então, Atos 13, 13, nós encontramos a informação do nome de João, e João era João Marcos. Ele não era apóstolo, como nós já falamos, né? Ele não foi um dos 12 apóstolos. No entanto, ele acompanhou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem. Teve até um entreveiro, uns problemas com eles lá, e assim gerou um problema com o seu tio, né, o Barnabé, e aí houve até uma separação por causa de João Marcos, naquela situação, mas depois tudo foi resolvido. Nós encontramos o apóstolo Paulo numa das cartas a Timóteo, citando Marcos e dizendo que ele é muito útil para o Evangelho. Marcos, diferentemente de Mateus, ele não escreve para uma população judaica, ele escreve para os gregos, né? Ele escreve para os helênicos. Eles escrevem para o gentio, ele escreve para o gentio. Gentio era todo aquele que não era judeu, os judeus consideravam como pessoas gentílicas. E Marcos justamente escreve para esses gregos, né? Assim, muitos escritores e muitos biblistas entendem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser vinculado entre a Irmandade. Então, apesar de nas nossas Bíblias ter Mateus em primeiro, muitos vão dizer que Marcos foi escrito antes e Mateus, tanto Mateus quanto Lucas, pegou algumas informações que Marcos colocou no seu Evangelho. Alguns vão dizer que Marcos foi acompanhado pelo apóstolo Pedro, e por isso ele teve tantas informações em momentos assim muito particulares de Jesus com Pedro e com João e com outros que eram mais chegados, né, como Pedro, Tiago e João. Então esses detalhes Marcos parece ter obtido diretamente da boca do apóstolo Pedro. Então, no que diz respeito a isso, a gente pode perceber que muitos comentaristas assim discutem sobre os versículos que são mais importantes no Evangelho de Marcos. Uns vão dizer, e esse eu gosto também, né, que o versículo-chave para o Evangelho de Marcos é aquele que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, onde diz que o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, assim, o Evangelho de Marcos traz Jesus como aquele homem que faz muita coisa.
Se eu pudesse entender e descrever, né, se alguém me perguntasse qual é a linguagem, né, de amor do evangelista Marcos, do escritor de Marcos, né, usando aquela ideia de Gary Chapman sobre as 5 linguagens do amor, eu diria que Marcos é a linguagem do serviço. Se você quer dizer que ama Marcos, né, quando encontrá-lo lá no céu, diga assim: olha, Marcos, o que é que eu tenho para fazer que vai ajudar você? Certamente ele vai entender que você o ama. Por que eu estou falando isso? Porque Marcos traz uma compilação do Evangelho de Marcos, fazendo com que demonstre Jesus atuando bastante. Desde o capítulo 1, se a gente fizer uma leitura assim mais detalhada, nós vamos ver que Jesus não para. Jesus é um homem que está sempre fazendo as coisas, orando, curando, de madrugada, levantando cedo para fazer sua devocional, vai na casa de um, vai na casa de outro, cura um, cura a multidão. Então, assim, você até cansa de ver Jesus atuando. Então faz sentido ter um versículo como esse, né? Aquele que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a vida em resgate de muitos. As pessoas chaves, logicamente, do Evangelho de Marcos é Jesus, né? Nós temos assim muita referência sobre o próprio Pilatos e também alguns líderes religiosos. Os lugares assim que o Evangelho de Marcos vai citar, nós temos, por exemplo, Cafarnaum, Nazaré, Cesareia de Filipe, né? Jericó, né? Uma cidade que Marcos vai citar, Betânia, Monte das Oliveiras, né? A própria cidade de Jerusalém e o Gólgota, onde era conhecido, né, como lugar da caveira, um lugar onde Jesus foi crucificado. As características particulares do Evangelho, assim, é interessante, porque o Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro a ser escrito, como eu já falei. E nele há 31 versículos ou mais, né, se a gente puder citar, relativos a outros milagres que não foram relatados nos demais evangelhos. Então, isso ajuda a gente a entender essa questão de que Marcos foi escrito primeiro e que tem uma grande parcela de informações do apóstolo Pedro, porque ele vai trazer esses milagres que não são citados nem em Mateus, nem em Lucas e muito menos no Evangelho de João. Isso já nos ajuda a entender sobre essa característica particular de ser o primeiro evangelho e servir como base de informações para os outros, como por exemplo o próprio Lucas, né, que vai fazer uma averiguação, né, vai pesquisar, vai questionar muitas pessoas e certamente vai buscar ajuda no Evangelho de Marcos. Se a gente pudesse dividir o Evangelho de Marcos, a gente faria um esboço assim de 3 pontos, né? Primeiro, falando sobre o seu nascimento, né, e a preparação de Jesus, né, como servo, como aquele que vai servir as pessoas e buscar o perdido. Nós encontramos isso no capítulo 1 em diante. O segundo ponto seria a mensagem e o ministério de Jesus, ele como servo, né, pregando o evangelho, servindo as pessoas. E por fim nós temos a morte e ressurreição de Jesus, também para entregar o seu corpo e servir aquele perdido, o necessitado. Lá no evangelho de Marcos, em Marcos 16, capítulo 15, 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, que vai dizer, né, Jesus vai dizer: ide por todo o mundo, pregar o evangelho
todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então você tem uma sequência aí importante da pregação do Evangelho, levando a boa notícia. Você tem aquelas pessoas que vão ouvir e aí vão crer, e consequentemente a essa crença eles vão ser batizados, e o resultado é justamente a salvação dos seus pecados. Eu queria terminar assim esse estudo justamente trabalhando uma forma muito importante e que a gente consegue ver assim com muita clareza a capacitação que Jesus tem para instruir os seus apóstolos. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é muito importante porque descreve um discipulado efetivo de Jesus para com os seus apóstolos. Nós podemos ver isso lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver isso claramente. Por exemplo, no capítulo 4, Jesus sai com os seus discípulos, no capítulo 4, versículos 35. E Jesus vai ensinar muitas pessoas e quando anoitece, Jesus diz para ele, vamos para o outro lado. E aí eles entraram no barco, e eles foram. E quando eles estavam no meio do grande mar, no mar da Galileia, começou uma grande tempestade. E aí os apóstolos ficaram assim bastante com medo. E Jesus está dormindo, e eles vão atrás de Jesus e dizem: o Senhor não se importa com a gente, não se importa que a gente morra, Eles vão, e no versículo 38 eles vão dizer: Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, dizendo assim: Mestre, não te importa que morramos? Olha só, olha que coisa. Claro que Jesus se importa com os seus apóstolos. Claro que Jesus se importa com você. Às vezes no nosso desespero a gente pensa que Jesus não está olhando para nós, não está se importando conosco. Ele está se importando, Ele está vendo a nossa situação e Ele vai cuidar de nós. E veja o que Jesus vai dizer no versículo 39, E aí ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Olha que maravilha! E aí Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam até apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, eles estavam aprendendo de Jesus, estavam vendo que esse Jesus era justamente o Filho de Deus, o Cristo, aquele que tem poder sobre todas as dificuldades da vida que eles estavam passando. E Jesus acalmou a tempestade e eles chegaram bem e com saúde, protegidos no outro lado do Mar da Galileia. Que ensinamento importante para esses discípulos. Espero que quando você estiver lendo o Evangelho de Marcos, você tenha essa mesma percepção, que o Senhor está pronto para lhe salvar, está pronto para lhe servir e, sobretudo, está pronto para lhe aperfeiçoar para toda boa obra. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.